Corpos de vítimas de acidente aéreo em Avenida de São Paulo são liberados e serão velados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de óleo na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e moradores relatam diversas explosões. Segundo grupo de brasileiros deportados dos Estados Unidos reclama de tratamento dado pelo governo norte-americano. É bem triste. Selvageria volta a aterrorizar o futebol no Nordeste. Desta vez, torcedores de Fortaleza e Ceará entraram em confronto. No Rio de Janeiro, um incêndio de grandes proporções atinge, desde o início da tarde, uma fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, zona norte da cidade. A fumaça densa no céu chamava a atenção e podia ser vista de vários pontos da Ilha do Governador e região metropolitana do Rio. As imagens foram registradas por moradores. Quem mora no entorno ficou assustado e sem saber o que fazer. A gente fica assim em pânico, né? Vai fazer o quê? Sai agora, não sai? Porque ninguém da empresa veio avisar a gente. E é apavorante, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu fiquei impressionado, porque eu moro aqui desde 1978, nunca vi uma coisa dessa ordem, entendeu? 20 quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Os militares atuam no combate às chamas, no resfriamento e evitando a propagação do incêndio. Não há orientação para evacuação. No momento, a fumaça não está alcançando ali os moradores, não está direcionada à comunidade. Então, a orientação é que permaneçam em suas casas. Certamente faremos o combate durante toda a noite e talvez durante o dia de amanhã. A fábrica fica ao lado da Baía de Guanabara e o trabalho das equipes precisou ser acompanhado por peritos do Instituto Estadual do Ambiente para avaliar possíveis danos ambientais. O galpão pertence à Moove, uma das maiores produtoras e distribuidoras de lubrificantes e óleos básicos da América do Sul. A empresa informou que o incêndio aconteceu na área produtiva da fábrica, sem atingir os tanques de armazenamento e ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda são investigadas. Joselúzia mora ao lado da fábrica. Com medo, preferiu sair de casa. A gente saiu, porque não sabia, como é muito perto aqui da residência, a gente não sabia o que poderia acontecer. Muitas explosões, as labaredas muito altas. Foi muito tenso, muito tenso. A gente vai brigar por isso agora. A gente vai fazer um abaixo-assinado para essa empresa sair daqui definitivamente. O Instituto Médico Legal de São Paulo liberou os corpos das vítimas do acidente do avião que caiu ontem em uma avenida da zona oeste da capital. O dono da aeronave e o piloto serão velados neste domingo em Porto Alegre. Segundo informações divulgadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, nesta noite a aeronave apresentava inconsistências na vistoria, mas tinha permissão para operar. Na manhã de hoje, um amigo do advogado Márcio Lousada Carpena esteve no Instituto Médico Legal para acompanhar o processo de liberação dos corpos. Tem sido um momento muito difícil para toda a família. Tanto o Márcio quanto o Gustavo eram pessoas muito queridas, né? Pessoas muito próximas. O processo agora é o transporte deles para Porto Alegre para amanhã realizar o sepultamento, as despedidas finais. O advogado gaúcho e o piloto Gustavo Medeiros estavam indo para Porto Alegre quando a aeronave caiu às 7h18 da manhã na Avenida Marquês de São Vicente, zona oeste da capital paulista. A aeronave derrubou árvores, bateu em um poste e colidiu com a traseira de um ônibus que pegou fogo. 6 pessoas estavam no local e ficaram feridas. Imagens da câmera de segurança do ônibus mostram um momento em que os passageiros correm assustados. A aeronave King Air F90 tinha capacidade para 8 pessoas e partiu do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O trajeto do aeroporto até o ponto da queda foi de apenas 4,5 km. Um áudio de um piloto que estava no Campo de Marte no momento do acidente revela que Gustavo Medeiros, responsável pela navegação da aeronave, pediu retorno imediato minutos antes da queda. Estou aguardando aqui, já faz uns 15 minutos ou 20 que eu estou parado aqui, que a torre mandou aguardar, né? Mas ele declarou emergência, ele não declarou emergência, ele falou: torre, solicito um retorno imediato, Fox Echo Mike. Aí não falou mais nada.
O fluxo de veículos na Avenida Marquês de São Vicente já foi liberado, mas as marcas do acidente continuam por aqui. Mais de 24 horas depois da tragédia, o vidro do ponto de ônibus permanece quebrado e ainda há muitos fios de energia destruídos e espalhados pelo chão. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ainda investiga o acidente. Este perito aeronáutico acredita que tenha ocorrido um problema mecânico. Uma linha de investigação, uma hipótese, é uma possível falha mecânica ou uma falha técnica em um dos dispositivos. É bem provável que ele não teve nem tempo, nem espaço para configurar, colocar a aeronave em situação de emergência. Em entrevista exclusiva para a Rede Pampa, afiliada da Rede TV no Rio Grande do Sul, um amigo do advogado lamentou a morte trágica e relembrou que ele era um homem solidário. O Márcio fazia o bem sem anunciar que fazia né, pequenos gestos sempre que podia e ajudava todo mundo que ele podia. Então, eu perco um grande amigo, perco um irmão, o Estado perde um grande cidadão, a advocacia gaúcha perde, né, um grande representante. Nas redes sociais, a biomédica Franciele Pedrotti, namorada de Márcio, relembrou os momentos do casal e pediu forças para seguir a vida. Segundo o CENIPA, 2 em cada 10 acidentes aéreos no Brasil foram causados por falha ou mau funcionamento do motor. Em 2024, 148 pessoas morreram. O dado representa um aumento de 92% em relação a 2023. É o maior número em 10 anos. De janeiro até agora, 22 aeronaves caíram no país. 10 pessoas morreram. Uma semana após o temporal que atingiu o Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, moradores ainda sofrem com os alagamentos. O volume de água baixou, mas muitas ruas ainda estão inundadas. Na casa da Maria Venâncio, o problema agora é a sujeira que ficou. A aposentada diz que não sai do bairro por falta de condições financeiras, mas todo ano enfrenta a mesma situação. Tudo cheio de água, cheio de lama. Entrou água no carro, ainda vou ver o motor ainda, porque ainda não sei como olhar, estou esperando meu filho vir para ver, né? Mas está tudo molhado os bancos. Essa é uma área de várzea do Rio Tietê e enfrenta alagamentos há décadas. Hoje foi dia de tirar os objetos destruídos pela água e contar os prejuízos. O seu Lindomar desistiu de tentar a vida aqui e está de mudança. O pessoal pensa que assim, o pessoal mora lá porque quer. Que ninguém não sabe as condições financeiras do próximo, né? Ninguém quer morar numa área de risco, ninguém quer estar sujeito a uma enchente. Segundo a Prefeitura, 57 pessoas continuam desalojadas. 1.424 famílias receberam um cartão de ajuda emergencial no valor de R$1.000. Amanhã, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, vai visitar a região para entregar cerca de 5 toneladas de alimentos aos atingidos. E a chuva continua causando estragos no estado de São Paulo. Moradores de Pariquera-Sul, no Vale do Paraíba, enfrentaram grandes alagamentos após uma forte tempestade que atingiu a região nessa manhã. Em 1 hora, choveu mais da metade do que era esperado para todo o mês de fevereiro. A Defesa Civil informou que não há registro de feridos ou desabrigados. E no Paraná, uma pessoa morreu e outra está desaparecida depois da chuva que caiu entre ontem e hoje no litoral paranaense. As cidades de Guaratuba e Paranaguá e também Morretes foram as mais atingidas. Bairros inteiros estão isolados. Durante um sobrevoo pela região, os bombeiros localizaram o corpo de um homem em Guaratuba. Em Morretes, uma idosa de 72 anos foi resgatada de barco após a casa dela ser invadida pela água. Cerca de 4.000 pessoas foram afetadas. 59 estão desalojadas e 13 desabrigadas. Depois de uma escala em Fortaleza, os brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. O desembarque foi marcado por emoção e muitas reclamações sobre o tratamento do governo norte-americano.
88 deportados desembarcaram no aeroporto de Confins, a maioria homens de até 53 anos. No grupo havia também famílias com crianças. Por mais que a gente imigrou ilegalmente, a gente não somos criminosos perigosos para poder ficar amarrados. Ficamos 24 horas comendo pão e água. Então é assim, é uma situação um pouco constrangedora, mas também tem um lado bom que a gente aprende a reconhecer, né, a nossa liberdade e o nosso país também. Igor pagou mais de R$100 mil para entrar ilegalmente nos Estados Unidos e ficou 3 meses preso. Desde então, o processo lá é horrível. Comida pra gente também é mal comida, higiene não dava higiene. A gente ficou por mais de 7 dias sem produto de higiene. Então, assim, é bem triste, bem triste. André é de Rondônia e foi detido em novembro do ano passado, depois de 4 anos nos Estados Unidos. A esposa dele continua lá. Deixei tudo, deixei carro, deixei minhas coisas, deixei móveis, tudo novos, deixei dinheiro, deixei minha família, entendeu? Minha esposa. Então, para mim foi meio aterrorizante. Os repatriados foram recebidos em um posto de acolhimento montado pelo Ministério dos Direitos Humanos aqui no aeroporto de Confins. Eles tiveram acesso a uma sala com internet, celulares e canais para entrar em contato com familiares. Nenhuma mulher e nenhuma criança veio algemada nesse voo, né? Então isso já é um avanço nas nossas negociações. Então, o nosso olhar recai por construir uma estrutura que dê conta de acolher pessoas que, às vezes, chegam aqui, gente, não tem um dinheiro para ir até a rodoviária de Belo Horizonte. O Serviço Social Autônomo de Minas Gerais ofereceu kits como este, com lanche, material de higiene pessoal e cobertores. Uma parceria do governo de Minas com a Federação do Comércio do Estado disponibilizou transporte e hospedagem por até 10 dias em uma unidade do SESC de Belo Horizonte aos passageiros em situação de vulnerabilidade. Que está entrando em contato com os municípios de destino, os estados de destino, para fazer essa acolhida das pessoas, seja com a questão do transporte e quem for necessário, esse deslocamento. Feliz por estar de volta ao Brasil, este homem beijou o chão na saída do desembarque. Estava tão acostumado a ser maltratado por 3 meses seguidos que a gente ficou até meio emocionado quando a gente chegou aqui e você foi muito bem tratado. O governo brasileiro está de parabéns, a gente foi muito bem tratado, muito bem recebido, muito bem acolhido aqui. Aqui no Brasil, um projeto em tramitação no Senado obriga restaurantes e indústrias de alimentos a melhorar as informações sobre produtos que podem causar reações alérgicas. Escolher aquele prato e o vinho que mais combina. A tarefa já não é fácil, mas fica ainda pior se um dos consumidores tiver alergia. É de suma importância lembrar que a sociedade está cada vez mais adquirindo esses produtos de restaurantes, né? Indo mais a restaurante, comendo mais fora por conta da vida corrida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 200 milhões de pessoas têm alergia a algum tipo de alimento. No Brasil, a estimativa é que 8% das crianças e 2% dos adultos tenham o problema. A Ieda tem alergia a palmito e corantes. A principal dificuldade dela é com o rótulo dos produtos. Eu acho as letras bem pequenas, e aí eu parei de ver, né, esses rótulos exatamente porque as letras são pequenas. E aí, observando a cor dos alimentos, eu consigo ter menos alergia. Um projeto em tramitação no Congresso busca melhorar a orientação a quem sofre de alergia a alimentos. A proposta prevê que os rótulos de produtos vendidos em supermercados tenham os dados destacados em negrito sobre o que pode causar reações. Além disso, bares, lanchonetes e restaurantes serão obrigados a colocar essas informações nos cardápios. A principal maneira que o paciente tem de evitar o desencadeamento da sua alergia alimentar é evitar o contato com o alimento. E ele só evita o alimento se ele souber o que ele está comendo. E para saber o que ele está comendo, em boa parte disso aí, a lei da rotulagem é importantíssima. Garantindo que no rótulo você tenha com clareza essa informação, quais são os produtos ali, quais são as participações ali de algum elemento que possa causar mal à saúde das pessoas. Já existe em outros países, é muito importante no Brasil também essa legislação. Quem descumprir estará sujeito a multas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Para Lidiane, a nova lei poderá trazer um ingrediente extra ao almoço do fim de semana. É mais uma ferramenta, né, de defesa do consumidor e de proteção do consumidor
para ele saber o que ele está ingerindo. Cenas lamentáveis no futebol brasileiro. Cerca de 115 torcedores entraram em confronto e foram detidos antes do clássico entre Fortaleza e Ceará pelo Campeonato Cearense na Arena Castelão. É possível ver as duas torcidas em uma briga generalizada. Os grupos jogam paus e pedras e disparam rojões uns contra os outros. Segundo a polícia, cerca de 115 torcedores foram trazidos para esta delegacia de repressão às ações criminosas organizadas, onde serão ouvidos. Durante a operação, a polícia também cumpriu 4 mandados de prisão, incluindo a do presidente de uma torcida organizada, que estava com ordem de prisão em aberto. 24 menores de idade foram apreendidos. Familiares aguardavam do lado de fora da delegacia. Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que os trabalhos ostensivos fazem parte do plano operacional de segurança para o Clássico Rei. Além disso, em dias de jogos, o órgão também realiza a Operação Estádio Seguro, que visa capturar foragidos da justiça que tentam adentrar as dependências do estádio. Obrigado por sua companhia nesse sábado. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Bom domingo, nos vemos na segunda-feira. Até lá.